Amigos e irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Cá estamos nós para mais um vídeo. Estou pedindo paciência para você, porque a gente vai revisitar mais uma vez um texto sobre o qual a gente já falou muito. Um assunto sobre o qual a gente já falou várias vezes, né? Já tratamos desse assunto várias vezes. E é sempre bom a gente estar revisitando esses assuntos, porque tem gente nova chegando todos os dias. Vamos para a segunda epístola de Pedro, capítulo... Começa com o capítulo 1. Antes, porém, eu quero que você saiba o seguinte. Pedro, quando escreve a sua segunda epístola, ele está se dirigindo a quem mesmo? Olha aqui. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro está escrevendo, como ele fez em sua primeira epístola, aos eleitos. Ele está escrevendo aos eleitos. Qual é a prova disso? Olha aqui, em 2 Pedro 3, versículo 1, Pedro está dizendo: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então, Pedro está escrevendo a gente que obteve fé igualmente preciosa na justiça de Deus. Gente eleita. Olha o que ele escreve logo no início da sua primeira epístola. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, para quem Pedro está escrevendo a sua segunda epístola? Para gente eleita, gente verdadeiramente vocacionada por Deus. Certo? Agora presta atenção. A segunda epístola de Pedro foi escrita a cristãos que estavam sendo ameaçados pelo falso ensino. Você pode ver isso em 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Falso mestre produz que tipo de ensino? Verdadeiro ou falso? Que pergunta imbecil essa minha, né? É uma pergunta retórica, obviamente. Estou pondo você para raciocinar. Então, a epístola de Pedro foi escrita tendo como principal objetivo alertar, advertir, exortar os crentes eleitos, vocacionados, aqueles que obtiveram fé verdadeiramente, a não seguirem o exemplo desses falsos mestres, que estavam produzindo o quê? Falsos ensinos. Outra coisa, como antídoto a isso, Pedro enfatiza o quê? A verdade e as implicações éticas do evangelho contra os falsos mestres. Você está entendendo? Pedro, ao escrever aqui, ele está se contrapondo ao falso ensino dos falsos mestres. Especialmente quando Pedro estimula os eleitos, esses que foram chamados verdadeiramente por Deus, ao quê? A viverem vida piedosa. O que significa viver vida piedosa? Significa viver como o próprio Pedro vai dizer aqui, em 2 Pedro capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 9, o seguinte: visto como pelo seu divino poder, veja, é pelo divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Não é pelo nosso poder que nós somos conduzidos à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.
Deus nos chamou para experimentarmos a sua própria glória e virtude. Pelo seu divino poder, ele fez isso conosco. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Veja que Pedro está trabalhando na exortação aos verdadeiros eleitos, vocacionados, chamados por Deus, aqueles que obtiveram fé preciosa na justiça de Deus, a escaparem, a fugirem das corrupções, das paixões que há no mundo. E agora, especialmente, dentro da própria igreja. Porque há falsos mestres produzindo falsos ensinos. E esses falsos ensinos levam para o quê? Para a corrupção das paixões. Então Pedro tem que lutar contra isso. E ele está exortando justamente, exortando os eleitos, os vocacionados, os verdadeiros crentes, a não seguirem o exemplo desses falsos mestres que estavam no meio da comunidade cristã. Por isso mesmo, verso 5, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com conhecimento domínio próprio, com domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, um verdadeiro crente, um verdadeiro eleito, um verdadeiro vocacionado, chamado por Deus, ele não é inativo, ele não é alguém que vive com os braços cruzados, dormindo em berço esplêndido, e nem infrutuoso. Interessante esse termo. Ou seja, ele não fica sem produzir frutos. Ele produz. O verdadeiro eleito, o verdadeiro vocacionado, é ativo e produz frutos. Que frutos? Esses frutos que ele citou aqui. Esses mesmos frutos. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Esses são os frutos. Fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que conhece, procura conhecer plenamente Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, não se torna uma pessoa inativa ou sem frutos. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. É cego. Pode estar na igreja. Pode dizer, pode afirmar para o mundo que é cristão, que é crente, que é eleito, mas é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, aí ele vem com a exortação. Procurai com diligência cada vez maior, veja, diligência cada vez maior, esforço, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pergunta. Pedro se utiliza aqui da figura do tropeço, ou a metáfora. Quando ele diz aqui, não tropeçareis em tempo algum, ao fazerem essas coisas aqui que ele citou, ele está querendo ensinar que é possível perder a salvação? É possível a perda da salvação? É isso que ele está ensinando? Pergunta. Todo aquele que tropeça, cai? Responda. Todo que tropeça, cai? Quantas vezes você já tropeçou? Estou falando literalmente. Tropeçou em algo e não caiu. Não é verdade? Outra pergunta. Veja,
Estou fazendo perguntas retóricas para fazer com que você raciocine, mas especialmente de acordo com a palavra. Todo que tropeça cai? Não. E todo aquele que cai permanece caído? Também não. Estaria Pedro ensinando aqui então que, com a expressão tropeço, pitaiô no grego, estaria ele ensinando que é possível perder a salvação? Também não. Também não. Não estaria Pedro ensinando isso. Pedro, aqui mesmo na sua segunda epístola, depois de falar sobre os falsos mestres, advertir a comunidade de crentes, de eleitos, sobre a existência de falsos mestres no seio deles, no meio deles, e dizer o que eles estavam fazendo, e dizer para eles o que eles eram aos olhos de Deus e como estava a sua condição diante de Deus, ou seja, de condenados, ele vai escrever mais uma advertência no final da sua segunda epístola. Ele vai dizer assim, 2 Pedro 3, de 14 até o 18. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele, Deus, né? Em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Olha como isso é importante. Em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Enquanto nós estivermos aqui nessa dimensão de corrupção e pecado, e vivendo neste tabernáculo corrupto aqui, nesse corpo de pecado, do ponto de vista humano, nós nunca viveremos em paz, sem mácula e irrepreensível. Nunca seremos. Do ponto de vista humano. Somente pela fé é que nós podemos desfrutar paz com Deus, paz conosco mesmo. Estarmos sem mácula, sem nenhum tipo de impureza e sermos irrepreensíveis. Somente pela fé em Jesus Cristo. Somente estando em Jesus Cristo é que poderemos desfrutar disso aqui. Aí ele diz no verso 15: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Por que ele está falando de longanimidade? Porque Deus é longânimo para com os vocacionados e eleitos, para com seus filhos. Por isso ele enviou profetas, apóstolos, obreiros, pastores, evangelistas, mestres verdadeiros. Para quê? Para exortar, para advertir, para disciplinar. Porque ele é longânimo para com os eleitos, para com aqueles que obtiveram fé igualmente preciosa em sua justiça. Ele é longânimo para com essa gente. Ele diz isso aqui no capítulo 3. Ele não quer que nenhum eleito pereça. Ele não deseja que nenhum eleito, nenhum vocacionado pereça. É por isso que ele escreve através de Pedro exortações, advertências, produz disciplinas. Então no verso 16 ele diz, citando Paulo, ao falar acerca destes assuntos, porque Paulo também fez muitas exortações, falou sobre a existência de falsos mestres, falou sobre a existência de lobos em pele de ovelhas no seio da comunidade cristã. Paulo falou sobre tudo isso. Mas Paulo falou muito mais sobre a redenção, sobre a fé, sobre a salvação, né? Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Quem é que deturpa as epístolas de Paulo? Quem é que deturpa as escrituras sagradas, de um modo geral? Não somente as epístolas de Paulo. Os ignorantes e os instáveis. Ignorante é gente que não sabe. Pensa que sabe, mas não sabe. Instável é aquele que uma hora está aqui, outra hora está ali, uma hora está aqui, outra hora está lá. Né? Ele balança conforme o vento. Né? Ele vai de um lado, vai para outro, não tem firmeza espiritual, não tem firmeza moral, não conhece nada, é um ignorante.
E esses, o que eles fazem? Deturpam, né? Deturpam o quê? As sagradas escrituras, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Deturpam não só os escritos de Paulo, mas deturpam todas as demais escrituras. Tem gente da igreja adventista que acha que Paulo dormiu ao falar sobre eleição, sobre predestinação, sobre adoção. Dormiu, Paulo dormiu. Paulo estava errado, não é bem assim. Quem que faz isso? Ignorantes e instáveis. E aí ele continua, Pedro continua. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, olha, arrastados pelo erro desses insubordinados. Quais insubordinados? Esses a quem ele se referiu aqui, ó. A quem ele referiu aqui no capítulo 2, verso 1. Falsos mestres. Falsos mestres. E ele diz: não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então Pedro está exortando os verdadeiros crentes, eleitos e vocacionados, a não seguirem o exemplo desses insubordinados. E o quê? Que ele cita aqui. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Agora ele já está falando não apenas de tropeço, mas ele está falando de queda. Não vos descaiais da vossa própria firmeza. Os crentes, os verdadeiros crentes, estão no lugar seguro. Estão desfrutando firmeza, porque onde eles estão pelo poder de Deus, pelo divino poder. Foram chamados pelo próprio Deus. A eles foram concedidas bênçãos e graças, dons diversos. Mas isso não significa que eles não deveriam ser exortados a empenharem-se com diligência cada vez maior no sentido de confirmar a sua vocação e a sua eleição. Pedro não está ensinando aqui que é possível perder a salvação. Por quê? Porque quando se trata de um eleito mesmo, de verdade, ele pode até cair. Ele pode até cair. Mas o que acontece com um eleito de verdade? Que a Bíblia aqui em Salmos 37, 23 e 24 chama de homem bom. Homem bom é o homem de Deus. O Senhor, Salmos 37, 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Está vendo por que Pedro não estava ensinando que é possível perder a salvação? Porque quando se trata de um verdadeiro crente vocacionado e eleito, ele pode até tropeçar, mas pode não cair. Ou pode cair, mas não ficará prostrado. Por que não? Porque o Senhor o segura pela mão. Não é porque ele é bom, é santo, é poderoso, é bambambam, é melhor que os outros, é mais santo que os demais. Não. Se cair, ele não ficará prostrado porque o Senhor o toma pela mão. Querem um exemplo disso aqui que eu estou falando? Por que Pedro não estava ensinando aqui a perda da salvação? Pedro negou Jesus uma vez. Pedro negou Jesus 2 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. Para mim, Pedro caiu. Ao negar Jesus 3 vezes, Pedro caiu. E foi um tombo feio. Mas Pedro permaneceu caído? Permaneceu caído?
Não. Mas por que Pedro não permaneceu caído? Primeiro porque ele era um eleito de Deus, verdadeiramente vocacionado, verdadeiramente chamado. Era um eleito de Deus, era um filho de Deus. Caiu, fragorosamente. Tomou um tombo feio, mas o Senhor o tomou pela mão e o levantou. Aí lá na frente, quando Jesus diz o seguinte, olha, eu devo ir para Jerusalém, lá eu serei morto, lá eu serei crucificado, serei maltratado. Vão fazer comigo tanta injustiça. Pedro, diante disso, diz o seguinte, não, de modo nenhum isto acontecerá com o Senhor. De modo nenhum, Senhor. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias e ficar por aqui mesmo no alto do monte? Porque a coisa lá embaixo está feia. O Senhor não... Isso não vai acontecer com o Senhor. E o que Jesus diz para Pedro? Arreda-te, Satanás. Pedro tropeçou aqui agora, né? Mas Jesus o abandonou? De forma alguma. Jesus o restaurou mais uma vez. Mas por que mesmo que Jesus o restaurou mais uma vez? Porque Pedro era um eleito. Então, quando Pedro exorta os crentes da sua comunidade, para quem ele escrevia aqui, a praticarem, a crescerem na graça e no conhecimento, praticarem um cristianismo vivo, que se apresenta para o mundo como um cristianismo poderoso para reerguer vidas, para transformar vidas. Um cristianismo verdadeiramente fraterno, que semeia amor. Quando ele exorta os crentes a fazerem isso, é no sentido de eles não tropeçarem. Não significa perder a salvação. Veja, além desses exemplos que eu dei e citei as Escrituras, para deixar claro para vocês que, ainda que alguém tropece e caia, um eleito não ficará prostrado. Por quê? Porque Deus o toma pela mão. O próprio Tiago aqui atrás, capítulo 3, verso 2, vai admitir uma coisa muito interessante. Olha aqui. Vamos ler o versículo 1 também, só para contextualizar. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Veja o que o apóstolo Tiago está afirmando aqui acerca de crentes, inclusive dos verdadeiros mestres. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se todos tropeçamos em muitas coisas, Tiago está ensinando aqui que é possível perder a salvação? Que todos que tropeçam vão perder a salvação? Não! Não é assim. Outro texto que eu gosto de elencar para falar desse assunto com propriedade é o que se encontra em Romanos capítulo 11, verso 11. Olha o que diz lá, acerca do povo de Israel. Paulo: pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. O povo de Israel tropeçou para que caísse? Paulo responde: de modo nenhum. O tropeço de Israel não significou a queda do povo de Israel como um todo diante de Deus. O tropeço de Israel foi algo planejado pelo próprio Deus. É isso que Paulo está ensinando desde o capítulo 9 de Romanos. Mas aqui em Romanos 11 ele vai mais a fundo nessa questão. E diz o quê? Olha, verso 2 do capítulo 11. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu.
Deus, no entanto, planejou e predeterminou um tropeço para o povo. O que significou esse tropeço aqui? O que significou esse tropeço? Aqui mesmo no capítulo 11, verso 25 em diante, ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que Paulo está dizendo aqui? Que uma parte do povo de Israel tropeçou, porque foram endurecidos pelo próprio Deus. Ou seja, Deus permitiu que eles permanecessem endurecidos em relação a Ele mesmo, porque Deus tinha um propósito santo com isso. Qual era o propósito? Fazer com que o evangelho chegasse até nós, gentios. Por isso que ele que pergunta aqui no verso 11, porventura tropeçaram para que caíssem? Não! De um modo geral, ele está falando de um modo geral, do povo de Israel de um modo geral. Não! Porque Deus tem um plano para o povo de Israel, e ele deixa isso claro aqui: assim todo Israel será salvo. Deus irá o quê? Fazer uma obra no meio do povo de Israel agora nos últimos dias. Irá tirar os pecados do povo de Israel, trazê-los de novo ao seu pacto, à sua aliança. É isso que Paulo está falando aqui, mas eles não tropeçaram para que caíssem. Nem todo tropeço significa queda, e nem toda queda significa perdição, perda de salvação. Em relação a esses falsos mestres sobre os quais Pedro estava advertindo o povo, a quem ele escreveu, ele diz, verso 3 aqui de 2 Pedro, capítulo 2, também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, olha aqui, para eles quem? Os falsos mestres. Estavam produzindo ensinos heréticos. Para eles o quê? Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Estavam já o quê? Condenados. Condenados. Entraram para a igreja, mas continuaram sendo o quê? Falsos mestres. Nunca foram salvos. Quando eles entram para a igreja, eles se submetem ao quê? Aos votos, não é? Um crente, quando é batizado, antes de ser batizado, ele não tem que responder sim a todas as perguntas que lhe é feita. Não é verdade? Você crê em Jesus Cristo? Sim. Você crê que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador? Sim. E uma série de perguntas, para as quais ele tem que responder sempre sim. Esses falsos mestres, ao entrarem na comunidade da fé, fingiram ser verdadeiros mestres ou verdadeiros crentes. Fingiram. Por isso é que Pedro escreve utilizando-se de uma linguagem fenomenológica, ou seja, para os olhos carnais e humanos de quem os cercava, esses falsos mestres, eles eram todas boas, estavam todos salvos. Foram resgatados por Jesus Cristo, foram salvos, mas não, só que não. Eram falsos. E Pedro está deixando claro que para esses aqui a condenação não ia tardar. Aqui mais à frente, eu estou lendo de forma resumida para ganhar tempo. Aqui no verso 17, 2 Pedro 2:17, Pedro diz: esses tais falsos mestres são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Estavam aqui condenados, nunca foram salvos. A condenação desses já tinha sido decretada antes mesmo de eles nascerem, mas estavam perdidos por responsabilidade própria. Não foi Deus que os estimulou
a permanecerem endurecidos e a serem falsos. Não, não foi Deus que fez isso. Estavam perdidos e seriam cobrados por isso no juízo, serão cobrados por isso no juízo final. Mas para eles, Deus reservou a negridão das trevas. Olha como é que Pedro, metaforicamente, se refere a esses falsos mestres, que nunca estiveram salvos. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O cão tomou um banho, se batizou, entrou para a igreja, mas continuou sendo cão, embora fosse um cão lavado. A porca entrou para a igreja, foi lavada, se batizou, mas continuou sendo o quê? Porca. O cão nunca deixou de ser cão, a porca nunca deixou de ser porca, embora estivessem dentro da igreja, tivessem sido batizados, tivessem proferido o seu voto, né? Aparentemente, receberam Jesus como Senhor e Salvador, só aparência. Só aparência. Para os olhos daqueles que estavam verdadeiramente ali na comunidade cristã, como crentes eleitos, esses pareciam ser verdadeiros, mas eram o quê? Eram o quê? Falsos mestres, que estavam o quê? Semeando todo tipo de corrupção, paixão carnal, imoralidade sexual no seio da própria igreja cristã, dizendo que o que você faz com esse corpo não importa para Deus. Mentira. Por isso que Pedro vai estimular os crentes para que ele escreve a serem cada vez mais diligentes na prática piedosa do cristianismo. Entenderam? Então, quando Pedro exorta os crentes eleitos, verdadeiramente vocacionados aqui, ele não estava querendo ensinar a perda da salvação. Vimos no exemplo do próprio Pedro que alguém pode cair, mas como a palavra de Deus promete, que diz esse homem bom, que é o homem que crê em Deus, se ele cair, como aconteceu com Pedro, Deus o toma pela mão, o restaura, o levanta. E tem mais um detalhe. Daniel, capítulo 11, verso 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Alguns dos sábios cairão. Cairão para que se possam perder? Não, para serem provados, purificados e embranquecidos. Deus pode permitir que um cristão, um crente verdadeiro, um eleito caia? Pode sim. Significa que está perdido? Perdeu a salvação? Não. Não. Não significa isso. Estão vendo aqui em Daniel? Muitos sábios cairão, mas cairão com o propósito de serem o quê? Provados, purificados, embranquecidos. Então, tem esse debochado arminiano aqui no YouTube, falando bobagem. Diz que é pastor, diz que é mestre. Escreve contra o calvinismo, mas quando escreve e fala contra o calvinismo, fala bobagem. Pare e pense. Não aceite tudo o que esse debochado fala. Confira nas Escrituras Sagradas tudo o que esse debochado falar. Porque ele está aqui no YouTube. Ele está aqui no YouTube. Esse debochado, por que eu chamo ele de debochado? Porque ele é cínico, é sarcástico. Como muitos aqui são. Como muitos são. Não creia em tudo que esse debochado fala. Não creia em tudo que ele fala, porque ele fala muita bobagem. Especialmente quando ele diz que Pedro, quando exortou os verdadeiros eleitos e vocacionados a praticarem uma vida cristã com diligência, com fervor, com firmeza, com perseverança,
Pedro não queria que eles tropeçassem, porque se eles tropeçassem, eles perderiam a salvação. Vocês viram que não é bem assim. Eu mostrei para vocês com exemplos bíblicos, lendo textos bíblicos, que nem todos que tropeçam caem e nem todos que caem estão perdidos. As exortações, advertências e disciplinas existem para quem? É com esse último texto, Hebreus capítulo 12, que eu vou encerrar esse vídeo. Para matar a charada deste debochado, que diz que é pastor e mestre, mas ensina muita heresia. Ele vive condenando a teologia adventista por ensinar algumas coisas heréticas, é verdade, mas ele mesmo ensina muita heresia. É um debochado que fala muita bobagem. Hebreus, capítulo 12. Versículo 4 em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor, veja, reprovado pelo Senhor? Está perdido? Não! É uma disciplina, é uma correção, é uma advertência. Não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? Então, exortação, advertências, correção, disciplina, existe para quem? Ou existem para quem? Para os filhos de Deus verdadeiro. E às vezes Deus nos reprova sim, não porque a gente perdeu a nossa salvação, mas porque Ele nos ama. E Ele quer o quê? A nossa perfeição, a nossa santidade. Só que essa perfeição, essa santidade é um processo. Santificação é um processo. Não adianta que vir com churumela dizendo aqui que você pode vencer o seu pecado. Assim, ó, pluf, você irá vencer o seu pecado. Agora, ainda nessa dimensão. Não vai. Não vai. Não adianta vir com um discurso santarrão, porque quem profere esses discursos de santarrões são tão falsos quanto aqueles falsos mestres sobre quem Pedro alertou a comunidade da fé. São falsos mestres que produzem falsos ensinos. Cuidado com esses. A igreja adventista está cheia desses santarrões. Cheia. Ignoram a palavra de Deus, ignoram o evangelho, descontextualizam textos escriturísticos importantíssimos, tiram um texto do seu contexto e formam um grande pretexto e acabam fazendo o quê? Um trabalho contra o verdadeiro crescimento do povo de Deus que está dentro da igreja adventista. Cuidado com esses aí, irmãos. Sejam como os bereanos. Confira, compare tudo que vos disserem dentro da igreja adventista com a palavra de Deus. Não deixa ninguém te enganar, não. Com palavrinhas às vezes duras, difíceis e às vezes suaves e doces. Tá? Que Deus te abençoe, ilumine a sua mente em nome do Senhor Jesus. Amém.